irmãs, saúdos com a paz do Senhor, bom dia. Nós somos os membros do Ministério Quarto Anjo, um ministério levantado por Deus para dar advertência da última crise que está se desenrolando. Dizer que nós somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia fora dos templos, mas a nossa mensagem abrange o mundo inteiro porque é a mensagem dos três anjos. Dizer que nós seguimos aquilo apenas que está escrito e apelamos à razão de todos, à compreensão de todos, à atenção de todos, aos eventos que estão se desenrolando, os eventos apocalípticos. Queridos, Deus fez um chamado a Abraão, o patriarca que vivia na terra de Ur. Deus fez a ele um chamado e deu-lhe uma promessa de que Abraão seria o povo de uma grande nação, que é o povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel para serem o exemplo na terra, a fim de que todas as nações pudessem seguir o exemplo e assim serem salvos. Após a batalha entre o bem e o mal que começou no céu entre Cristo e Satanás, o povo caiu nas garras de Satanás e Deus, por meio do povo de Israel, então está fazendo de tudo para a salvação de toda a humanidade. E a promessa dada a Abraão é que ele seria pai de muitas nações por causa do filho que Abraão geraria, que é o Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou 12 filhos. 12 filhos de Jacó, cada um deles formou uma tribo e assim formou 12 tribos de Israel. Mas ao longo do tempo o povo de Israel apartou-se de Deus e foi levado cativo por Nabucodonosor para assim estarem muito tempo em Babilônia. Mas antes disso o povo esteve em cativo no Egito por 430 anos, segundo a profecia. E o povo saindo do Egito foi levado mais uma vez para Babilônia para serem julgados por Nabucodonosor. O povo de Deus, estando cansado, surgiu a pergunta em Daniel: até quando isso vai terminar? Então em Daniel capítulo 8 nós temos a resposta. Nos versos 13 em diante: até 2300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Até 2300 tardes e manhãs Cristo devia começar com o processo do juízo. E o juízo começou em 1844, quando Deus levantou a irmã Ellen G. White, uma norte-americana, para restaurar os 10 mandamentos que foi pisado durante muitos anos. Queridos e queridas irmãs, ao levantar em 1844 o povo adventista do sétimo dia, Deus deu a promessa de que eles deviam restaurar os 10 mandamentos que foi pisado durante muito tempo, como já disse. O povo adventista do sétimo dia é levantado como o símbolo do Israel que Deus levantou no passado pelos nossos patriarcas para dar a mensagem
dos 3 anjos. A mensagem que dá advertência do sinal entre Deus e o homem, o Santo Sábado. Queridos irmãos, olhando para a profecia, na igreja primitiva, o imperador Constantino entrou na igreja apostólica, isso já na era de Cristo, para ter que dar um fingimento de que se convertera na altura. Mas com que objetivo? O objetivo é mudar as leis, mudar do sábado para o domingo. Assim o imperador Constantino conseguiu com êxito, através de uma liberdade religiosa falsa que ele criara, para assim dar a mudança do sábado para o domingo. O povo se perdeu, a igreja apostólica perdeu a sua pureza e por fim transformou-se numa igreja católica romana. Queridos irmãos, no ano 538 começa a primeira fase da governação da supremacia papal, para ter que perseguir todos aqueles que ainda permaneciam no sábado. E houve uma grande perseguição descrita no livro de Daniel de 1260 dias, cada dia por um ano, que equivale a 1260 anos. De 538 a 1798, então, o imperador Napoleão, por sua vez, levantou-se contra o papado, vendo que a perseguição era terrível, e prendeu o Papa Pio VI, se a memória não me falha, em 1798. Portanto, a Igreja Católica Romana perdeu o seu poder em 1798. E a profecia de Apocalipse capítulo 13, aí diz que a chaga mortal da besta tinha sido curado. Então, em 1929, o Império, o Vaticano, por meio do Tratado de Latrão, foi reconhecido como o menor país do mundo. Um país independente. A partir daí, começa a segunda fase da Igreja Católica Romana, a chamada besta do Apocalipse. E começa então o cumprimento de Apocalipse 17, que diz: são 7 montes e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro, quando vier, convém que dura pouco tempo. Então, desde 1929, começa a segunda fase da Igreja Católica Romana, uma igreja que não persegue, uma igreja que não era segundo o Apocalipse, é uma era ainda de paz, durante a governação dos 7 papas, começando pelo Papa Pio XI, o Papa Pio XII, o Papa João XXIII, o Papa Paulo VI, o Papa João Paulo I, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI é o 7º rei, e a Bíblia diz que no 8º rei começaria a grande tribulação, na era do Papa Francisco. O Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta que deu o início da grande tribulação. Queridos irmãos, neste momento nós estamos não no tempo de paz. Desde 2013, a Bíblia diz que a besta e os 10 reis vão governar por 1 hora. 1 hora equivale a 15 dias, um dia por 1 ano, então são 15 anos. Estes 15 anos, começando em 2013, com a subida do Papa Francisco, até o ano 2028. Isso significa que até o ano de 2028,
a porta da graça se vai fechar. Mas nesse período, é só vermos os sinais e ver a obra que o Papa Francisco fez durante o seu governo. O Papa conseguiu unir todas as igrejas em um só, com uma doutrina de liberdade religiosa promovida em todas as igrejas, em cada departamento. Inclusive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia adotou o Departamento de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos. Departamento de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos, isso diz respeito à união da Igreja com o Estado. E quando a Igreja com o Estado se une, Apocalipse capítulo 13, versículo 15, dá o nome de imagem da besta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia colocou o pastor Ganone Diop na ONU para este ditar regras no mundo cristão sobre o que deve ser. Criaram assim a lei 17.346/21, para que todos aqueles que falarem mal de qualquer igreja devem ser presos, devem ser mortos. Então acendeu a grande perseguição. Como nos tempos de Cristo, os próprios judeus acabaram vendendo o próprio Cristo. Assim está cumprindo a repetição da história. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tornou-se líder nesta caravana, na perseguição, na falsa liberdade religiosa, que é só nome de liberdade religiosa, mas é a Santa Inquisição. Assim, os servos de Deus, cumprindo o Apocalipse, irou-se o dragão contra a mulher, mas foi pelejar contra o remanescente. Deus tem um remanescente nos últimos dias. Queridos irmãos, os governantes estão a fazer publicidade de que em julho todos os setores, todos os departamentos e todas as empresas deverão fechar para obrigar todas as pessoas a adorar no domingo. Isso na Bíblia é chamado de a marca da besta, pois que o catecismo romano católico defende que o domingo é a marca e a autoridade da igreja. Assim sendo, todo aquele que no período do decreto dominical aceitar aguardar o domingo obedecendo ao Estado, estará tendo o problema com Deus e estará se prontificando para receber as 7 últimas pragas que cairão na terra. Assim como foi no tempo de Noé, todos ouviram a mensagem e ignoravam, casavam-se segundo a Bíblia diz. Assim também é hoje. A mensagem está sendo soada, a advertência final. Queridos irmãos, nós estamos no fim do tempo. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, ele se apresentou como o presidente mundial. Quando isso acontece, então estamos no período do anticristo. Esta é a religião mundial, a falsa liberdade religiosa que estão promovendo na tua e na minha igreja, em qualquer igreja, é a religião do anticristo. Esse é o nome de falsa liberdade religiosa, mas no fundo é para perseguir aqueles que vão pregar a mensagem de advertência do sábado. Queridos irmãos, então, nós estamos aqui, a nível mundial, se levantou este ministério, que é o movimento do Apocalipse capítulo 18, que vai iluminar a terra toda com a glória de Deus, pois a mensagem dita, sai dela, porque neste período, todos os que cultuarem nos templos adventistas estarão sendo enganados a observar o domingo do Papa. E assim sendo, todos os que guardarem o domingo estejam prontos para perder as suas famílias com as pragas que Deus vai derramar aqui na terra. Então, queridos irmãos, que Deus possa os abençoar. Esta é a minha oração. Salve-se quem puder, salve a sua família. Venha e se una ao Ministério Quarto Anjo, o Ministério de Deus, que Deus levantou. Não importa a tribulação que iremos passar, não importa a morte. Se venha. Dando sequência, queridos irmãos,
este é o tempo. Está se motivando a grande crise mundial que vai afetar a todos os países. Donald Trump, pelas suas tarifas que está dando a todos os países, ele está motivando a grande crise. E nesta crise ninguém estará de fora, ninguém ficará de fora. Queridos, o mundo estará dividido em duas grandes classes. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que irão guardar o selo da besta. Assim sendo, este é o momento. Nós estamos aqui para advertir a todos, dizendo que estamos no período do decreto dominical. A partir de julho, do dia 1º de julho, todos serão obrigados a fechar os seus locais de serviço e guardar o domingo. Ou então obedecerão ao Estado ou serão cancelados as suas contas bancárias. E segundo Apocalipse capítulo 13, não poderão comprar ou vender, porque serão tidos por desobedientes ao Estado. Que Deus possa os abençoar. É a minha oração. É a vontade do Senhor. Amém.